Será que, sem perceber, você não está tentando definir como Jesus deve agir na sua vida e, justamente por isso, não está conseguindo enxergar quando ele está agindo? Muitas vezes, nós olhamos para uma situação difícil, traçamos um plano, organizamos uma solução que parece lógica, possível, até espiritual. E então começamos a pedir que Deus abençoe exatamente aquilo que nós mesmos planejamos. A oração existe, a busca existe, mas a expectativa está presa a um único caminho. E quando a resposta não vem por esse caminho, a sensação é de silêncio, de abandono, de que nada está acontecendo. O problema é que, sem perceber, a gente deixa de buscar a ação de Deus e passa a buscar a validação do nosso próprio plano. A gente pede ajuda, mas já dizendo como ela deve vir. A gente clama por um milagre, mas já determinando o formato do milagre. E quando Deus não age dentro desse roteiro que criamos, começamos a achar que Ele não está agindo. Foi exatamente isso que me chamou a atenção na leitura de João 5, na história do homem que ficou paralítico por 38 anos. Um texto conhecido, mas que, quando lido com calma, revela muito sobre o nosso coração. Esse homem estava à beira do tanque de Betesda, um lugar conhecido. Ali se reuniam pessoas doentes, feridas, limitadas, todas esperando a mesma coisa, que a água se movesse. A crença era de que, quando isso acontecia, o primeiro que entrasse no tanque seria curado. Para muitos, aquela era a única esperança. E para aquele homem, especificamente, também. O texto faz questão de nos dizer que ele estava naquela condição havia 38 anos. Esse número não está ali por acaso. Ele aponta para o peso daquela história, para o tempo prolongado de sofrimento, para as inúmeras tentativas frustradas, para a repetição da decepção. 38 anos esperando, observando, tentando e sempre ficando para trás. Jesus, então, chega àquele lugar. Ele vê aquele homem deitado, conhece a sua história, sabe há quanto tempo ele está ali. E então, faz uma pergunta que, à primeira vista, parece óbvia demais. Você quer ser curado? Qual seria a resposta esperada? Sim, claro. Afinal, ele estava ali justamente em busca de cura. Mas a resposta daquele homem revela algo muito mais profundo do que um simples desejo de ser curado. Ele responde explicando o seu problema logístico. Não tem ninguém para ajudá-lo a entrar no tanque. Sempre alguém chega antes. Percebe? Jesus pergunta sobre cura, mas o homem responde falando do tanque. Para ele, cura e tanque eram a mesma coisa. A solução estava completamente definida na mente dele. Ele não conseguia sequer considerar outra possibilidade. Mesmo diante de Jesus, a esperança ainda estava presa a um método. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? A gente diz que quer mudança, que quer transformação, que quer resposta de Deus. Mas quando paramos para falar, para orar, para explicar a nossa situação, tudo gira em torno de uma única solução que nós mesmos já determinamos. Se isso não acontecer, não tem jeito. Se isso não mudar, acabou. Se essa porta não abrir, não há mais saída. Jesus, então, não responde explicando, não discute o método, não tenta ajustar o plano daquele homem. Ele simplesmente diz: levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente aquele homem foi curado. Não houve tanque, não houve água se movendo, não houve espera, não houve competição. Houve apenas a palavra de Jesus. Isso nos confronta profundamente, porque revela algo que muitas vezes não queremos admitir. Nem sempre Jesus age da maneira que esperamos. E mais do que isso, Ele não está comprometido com os nossos métodos, mas com a nossa transformação. Jesus poderia, se quisesse, ter parado tudo, aberto espaço, feito aquele homem entrar no tanque. Ele poderia ter validado o sistema que todos ali acreditavam ser o único caminho.
mas ele escolheu agir de outra forma. Não porque aquele homem estivesse errado em desejar cura, mas porque a esperança dele estava colocada no lugar errado. E aqui existe um ponto muito importante. Quando nós definimos com tanta clareza como Deus deve agir, sem perceber, deixamos de confiar em Deus e passamos a confiar no método. A esperança sai de Cristo e se fixa na circunstância, na estratégia, na solução específica. Isso explica por que tantas vezes nos frustramos. Porque quando o tanque não funciona, quando a água não se move, quando a porta não abre, quando a pessoa não muda, quando o cenário não se ajusta, a nossa fé desmorona. Não porque Deus falhou, mas porque a nossa esperança estava depositada no lugar errado. O homem dizia, em outras palavras, eu até quero ser curado, mas não tem como. O sistema não funciona para mim. Eu não consigo chegar a tempo. Sempre tem alguém na frente. Quantas vezes nós não dizemos algo parecido? Eu até creio, mas... Eu até oro, mas... Eu até confio, mas... E esse mas geralmente aponta para o nosso plano frustrado. Jesus, então, quebra completamente essa lógica. Ele não pergunta se o homem consegue entrar no tanque. Ele não pergunta se alguém pode ajudá-lo. Ele pergunta se ele quer ser curado. Porque a cura não dependia do tanque, dependia do poder de Cristo. Essa passagem não enfatiza tanto a fé do homem quanto o poder de Jesus. Diferente de outras curas, aqui o foco está na autoridade de Cristo de mudar uma realidade antiga, longa, desgastante, de maneira imediata. 38 anos não foram um obstáculo. O tempo não limitou o agir de Deus. Isso precisa nos lembrar de algo muito importante. Não importa há quanto tempo uma situação existe na sua vida, o tempo não enfraquece o poder de Jesus. Aquilo que para nós parece antigo demais, crônico demais, complicado demais, para Ele continua sendo possível. Mas existe um detalhe que muitas vezes ignoramos. Quando Jesus age fora do nosso roteiro, isso pode gerar desconforto não só em nós, mas também nos outros. A cura aconteceu num sábado, e isso trouxe consequências. Ao invés de celebrarem a transformação daquele homem, muitos preferiram apontar o erro de ele estar carregando a maca. Veja como isso é simbólico. Durante 38 anos, ninguém se incomodou com aquele homem deitado, preso, limitado. Mas no dia em que ele se levanta, começa a andar e carrega a evidência da sua antiga prisão, surgem as críticas. Isso nos ensina que nem todos vão reconhecer o agir de Deus na nossa vida. Alguns vão preferir discutir detalhes, regras, formatos, do que celebrar a transformação. Alguns vão se incomodar mais com a maca do que com o milagre. E aqui precisamos ter maturidade espiritual. Nós ouvimos conselhos, ponderamos, mas não vivemos reféns da aprovação das pessoas. Se foi Cristo quem mandou levantar e andar, se foi Ele quem orientou, então obedecer a Ele sempre será mais importante do que agradar expectativas humanas. No fim, essa história nos chama a uma revisão profunda. Onde está a nossa esperança? Em Cristo ou no tanque? No poder de Deus ou na forma como achamos que Ele deve agir? No Senhor ou no nosso plano? Talvez hoje você esteja exatamente como aquele homem, esperando que algo específico aconteça para então crer que Deus está agindo. E Jesus esteja diante de você dizendo, levante-se, confie, caminhe. Talvez o convite de hoje seja soltar o método e confiar no Senhor. Parar de dizer como Ele deve agir e começar a descansar em quem Ele é. Os nossos planos são limitados. As nossas soluções são imperfeitas, mas o agir de Deus é perfeito, mesmo quando foge do que imaginamos. E existe descanso nisso. Descanso em saber que Ele vê, Ele sabe, Ele age, e Ele faz melhor do que nós faríamos. Que a gente aprenda, dia após dia, a viver não tentando definir como Jesus deve agir, mas atentos ao que Ele já está fazendo, confiando não no tanque, não na água,
não no método, mas naquele que tem poder para dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande.